Queridos irmãos e irmãs, caros diocesanos, todos nós sabemos da extensão da nossa Arquidiocese de Mariana. A Arquidiocese de Mariana está presente em 79 municípios do estado de Minas Gerais, quase 10% dos municípios do estado todo. Ali está a Arquidiocese de Mariana. E este ano de 2024, nós nos lembramos de modo muito carinhoso, uma memória também comprometida com a realidade de vida dos irmãos e irmãs que sofrem, daquele dia 5 de novembro de 2015, em que aconteceu o rompimento da barragem de Fundão. Então, este ano de 2024, nós celebramos o 9º ano deste acidente, dessa gravidade, e nós podemos até dizer de algo que foi premeditado. Então não é bem um acidente, mas aquele evento que modificou o modo de ser de muita gente, das famílias, seja de Bento Rodrigues, seja de Paracatu de Baixo, seja de Barra Longa, Gesteira, e dos bairros ou das vilas ou dos povoados à beira do Rio Doce, até chegar no Espírito Santo, até chegar no mar. Nós queremos nos lembrar, assim, com carinho, evidentemente, das pessoas que sofreram. Nós tivemos 19 mortos, pessoas que faleceram durante esse evento. Nós celebramos os 9 anos do rompimento da barragem e isso tem a ver com a nossa fé. Este evento modificou a vida de tanta gente. E celebrar isso significa recordar, trazer para a vida de fé aquilo que nós sentimos com tristeza e com angústia naqueles momentos. Celebrar a vida é também contemplar os desastres e as dificuldades que nós mesmos criamos, seja diante da natureza, seja diante das pessoas. E é preciso, então, trazer na memória do coração esses fatos. Isso significa celebrar. Nós, às vezes, fazemos uma confusão de que celebrar é fazer carnaval. Não, isso não é celebrar. Isso é passar uma régua por cima. Mas celebrar, para nós que cremos, nós celebramos a morte de Cristo. Em toda missa é Cristo crucificado outra vez, que morre pregado na cruz por causa de nós. Por isso, lembrar, nestes 9 anos, a vida desses irmãos que faleceram. 19 pessoas faleceram na barragem, com o estouro da barragem de Fundão. Muitas famílias foram deslocadas dos seus lugares, aquelas que faziam aquela vila de Bento Rodrigues. Muitos, descendo o Rio Doce, passaram por dificuldades. Então nós temos que nos lembrar com carinho, mas com muita seriedade e com responsabilidade atual este fato, este evento. Então eu quero convidar a todos para que neste ano de 2024 a gente se recorde bem daquilo que nós vivemos no passado. E devemos lutar para que não aconteça mais isso. E lutar significa nos esforçarmos para criar novos relacionamentos, seja entre aqueles que têm a responsabilidade pelas leis, o poder público, os legisladores, o executivo, e seja com aqueles que são guardiões da legislação, o poder judiciário, para que isso não aconteça mais em nenhum lugar. Nós sabemos que isso é um desafio grande para todos nós, porque às vezes a vaidade humana, o egoísmo, quer aproveitar de tudo e tirar vantagem de tudo. E aí então degradam a natureza, degradam o meio ambiente, prejudicam a vida das pessoas, destroem os relacionamentos, como aconteceu com Bento Rodrigues e, na extensão, com os lugares por onde passou a lama. Paracatu de Baixo, em Monsenhor Horta, Gesteira, em Barra Longa, e com várias consequências disso depois. Em Barra Longa nós temos um exemplo característico. A igreja matriz de Barra Longa hoje ainda continua fechada, precisa ser restaurada. Por quê? Porque os caminhões pesados que passaram por ali, com o peso e com o volume de caminhões que passou por ali, rachou em muitos lugares as paredes da igreja, e ela precisa de ser recuperada. Tudo isso, queridos irmãos e irmãs,
é para não nos esquecermos de que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Somos responsáveis pelo meio ambiente, somos responsáveis por aquilo que está aí. E claro, quando nós pensamos isso, pensamos não somente em Bento Rodrigues e nesses ambientes, nesses lugares, mas pensamos, por exemplo, em casa, no quintal da nossa casa, com as coisas que nós temos, com o nosso relacionamento com a natureza, com as pessoas. Tem coisas que nós fazemos mal feito, utilizamos mal o alimento, utilizamos mal os objetos, as coisas que são produzidas e criamos um lixo, às vezes, desnecessário. Isso tudo é responsabilidade que nós vamos assumindo. E de modo muito especial com a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, que ajudou-nos a recuperar essa memória e essa integralidade da nossa presença no meio ambiente, no mundo onde estamos. O Papa fala de uma ecologia integral, e a ecologia integral inclui o ser humano. Não é uma ecologia da mata, da natureza, dos animais. É uma ecologia onde todos os seres estão integrados no mesmo lugar, no mesmo planeta, no mesmo mundo. E o Papa chama da nossa casa comum, onde nós habitamos, todos nós estamos habitando esta casa comum. Que isso, queridos irmãos e irmãs, seja de fato um exemplo para nós. Ano que vem, 2025, nós vamos completar 10 anos desse acontecimento e precisamos estar muito atentos para ir resolvendo as dificuldades que vieram deste acontecimento, para que isso não venha mais a acontecer, pelo menos não nos prejudique tanto mais. Temos que ter atenção com a natureza, com o meio ambiente, com as coisas criadas, porque são dons de Deus para todos nós.